Irmãos, quero lhes convidar para que abramos juntos as Escrituras em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, por favor. Apocalipse capítulo 4. Ontem à noite eu fiz uma introdução deste texto em uma comemoração que tivemos, um momento de confraternização com os novos alunos da nossa classe de escola bíblica dominical. E eu falei um pouco sobre um tipo de esperança necessária para viver os dias do povo de Deus na terra. Um tipo de certeza para que, como igreja, não vivamos de maneira alienada. Um tipo de ensino para que consigamos tomar decisões adequadas. Então, eu lerei esses 11 versículos, acompanhe comigo, tendo em mente que ao final, o versículo 11 fala de algo que deve nos motivar a uma vida de dignidade nos tempos em que estamos vivendo, por conta das coisas que esperamos. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Caríssima igreja, antes de pensarmos exatamente neste capítulo de Apocalipse 4, eu preciso lhes dar um contexto do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo neste momento, quando este homem foi levado a esse tipo de compreensão das coisas, o que estava acontecendo neste momento era uma aparente perdição da igreja. Era uma aparente fraqueza da igreja. Era uma aparente perda de esperança da igreja. E como isso se dá? Primeiro, pelo ano. É o ano 90 depois de Cristo. Aproximadamente 60 anos depois
de Cristo ter sido morto. 60 anos decorridos e os principais pregadores do Evangelho já estavam mortos. Era uma segunda geração que, em alguma medida, enfrentava oposição e também descrédito, se não um descrédito, mas não o mesmo crédito dos apóstolos, no sentido de respeito, no sentido de história. Então, mais do que isso, além de João estar sozinho na ilha de Patmos, porque nesse momento ele é prisioneiro lá, além do contexto de 60 anos depois da morte de Jesus, além dessa ideia de fragilização, nós ainda temos o Império Romano muito forte. Então, uma coisa seria a igreja simplesmente estar enfraquecida, fragilizada, mas a outra, ainda mais preocupante, é o seu inimigo estar mais forte. E este inimigo forte era representado exatamente pelo imperador. Então, o imperador se assentava no trono. E o trono dominante, mais avassalador do que nunca, chamava-se Império Romano. O que Deus queria falar com João? Por que Deus dá a João a visão de um trono? Por que Deus eleva João a um nível de compreensão para que ele veja um trono? Olha, um dos motivos, certamente, um dos motivos contextuais é porque para a igreja do seu tempo, dos anos 90, 100, 110, o trono era a justiça contra ela. Era do trono que vinha a perseguição. Era do trono do imperador que vinha a ameaça. Era do trono do imperador que vinha o medo de um pai falar que era cristão, porque talvez o seu filho ficaria sem pai. Era do trono que vinha o terror, porque quem se levantaria contra o império mais poderoso do seu tempo, não é? E historicamente, aparentemente, aquele que havia se levantado havia sido morto. Há 60 anos havia sido morto. E então, não tenha dúvida, essa era uma das formas de demonstração de poder do Império Romano. Nós matamos os rebeldes que se levantam contra nós. Há 150 anos, eles, de certa forma, haviam dado uma demonstração de poder. Os imperadores haviam levado Macabeus à derrota. Judas Macabeus e seus irmãos, 150 anos. Os zelotes se levantavam, pequenos grupos se levantavam, mas nenhum deles alcançou qualquer vitória diante do Império Romano. De repente o Nazareno se levantou, apóstolos o seguiram, uma movimentação grande se fez, mas ele foi morto. Para o império, a vitória era claríssima. No entanto, mesmo com os apóstolos mortos, mesmo com a corrupção interna na igreja, porque a igreja passou a enfrentar desafios externos e internos. O desafio externo era a perseguição mesmo. Haja visto o apóstolo está preso. Não precisamos de evidência mais forte do que isso. Ele está preso em Patmos. E ele está preso de um lugar que ele realmente não sairá. Ele morrerá lá. Os outros todos já morreram. E não morreram de causas naturais. Morreram exatamente pela perseguição.
Então, a ameaça externa era o império mesmo. E a ameaça interna eram dois tipos de corrupção. A corrupção doutrinária, tão ensinada por Paulo, por Pedro, por João. Tomem cuidado vocês que ainda tiverem fé nos tempos futuros, porque vocês estarão sentados ao lado de alguém que parece ser, é possível que ele tenha todas as evidências de ser um de vocês, mas se ele for levado ao teste mais duro, ele entregará vocês. Olha, as cartas sempre ensinaram acerca dos falsos apóstolos, dos falsos líderes futuros e também dos falsos crentes futuros. Pois bem, essa era a corrupção doutrinária, ensinos falsos, aprendizados falsos, adoração, culto falso. E também, por conta disso, a outra ameaça interna era a corrupção moral, porque quando a igreja perde a noção da santidade de Deus, de quem Ele é, da sua glória, da sua presença, do seu domínio, do seu reinado e das suas exigências, quando ela perde isso, ela se perde moralmente. Porque ela perde a noção do que é o certo. Isso também acontecia. Então nós temos um quadro que, quando João escreve, é um quadro realmente de grande preocupação. E por que então Deus faz isso? Por que Deus chama João para este lugar que a Bíblia diz que é depois da porta do céu? Para lhe falar, para que fique escrito, para que a igreja nos próximos séculos, ao ler essa passagem, saiba que o trono do mundo não pertence a um homem. A gente precisa ir contra o nosso pensamento para entender isso, porque o nosso pensamento lógico é que os tronos do mundo pertencem a homens. Na nossa mente, o mundo é dominado por setores. Na nossa mente, se pensarmos em leste europeu, nós temos países que nós imaginamos, este aqui é mais forte, este aqui é mais rico, esse aqui é o que domina esta região. Se nós pensarmos em Oceania, nós encontraremos países que parecem realmente dominar, que fazem outros países trabalharem para eles, que realmente criam impérios. Se nós olharmos para as Américas, parece ter alguém que domina sobre tudo. Mas se olharmos para as Escrituras, não encontramos estes impérios. Eles não existem. E isso Deus queria dizer a João, para que João pudesse transmitir, para que os que fariam parte da igreja no futuro pudessem conhecer quem é que está no trono. Para quê? Para que na hora das perseguições, a nossa mente não seja traída, para que na hora das corrupções, o nosso coração não se desespere, para que na hora em que tudo parece não ter sentido, não fazer sentido, haja um sentido que faça com que a igreja levante seus olhos e continue a ser a igreja de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Dá uma olhadinha nos primeiros versículos, então, de Apocalipse capítulo 4. Eu vou repassar e pontuar algumas coisas. Eu quero falar basicamente sobre 3 coisas. E as 3 coisas são que a igreja participa do grande reinado de Deus. A igreja não está alheia ao grande reinado de Deus. A igreja acompanha os atos poderosos do grande reinado de Deus. Quero dizer que
no julgamento, porque o trono representa atos de justiça. A igreja não é ré. A igreja participa ativamente dos grandes atos de Deus. E quero dizer também que, além disso, a igreja, enquanto o mundo está em polvorosa, e precisa estar, deve estar, vocês vão perceber aqui pela leitura, porque o rei está no trono, o seu cetro está sendo batido, o chão vai tremer. A igreja canta louvores ao Senhor. Gostaria de lhe ajudar nessa manhã a pensar na beleza dessa figura, para que seu coração tenha paz no que Deus proporcionou para você, que faz parte da igreja de Deus. Então, antes ainda de eu ler os versículos e pensar com eles, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, para que você pudesse responder ao final. Você faz parte da igreja de Deus? Você é um dos súditos do Rei dos Reis? Mais perguntas. O Rei dos Reis, que reina sobre tudo e sobre todos, reina sobre você, de maneira que você tem sua alma descansada na direção dele? Mais uma pergunta para você. A vontade do Rei dos Reis satisfaz seu coração? Mais uma pergunta para você. Você confia que o Rei dos Reis dirige tudo e todos e dirige com compaixão, com amor, com paciência, com discernimento? E a última pergunta para você. Quando você acorda pela manhã para mais um dia, quem é que se levanta ali? Se levanta ali um homem e uma mulher de Deus? Ou se levanta ali alguém que terá mais uma vez, mais um dia contra si, os terrores do trono da justiça de Deus? Se você é a igreja de Deus, você perceberá, isso aqui servirá de consolo para você. Se você não faz parte da igreja de Deus, talvez seja a hora para fazer, realmente para o seu próprio bem. E eu estou pensando exatamente no seu bem, no seu benefício, na graça, no presente, na garantia, na eternidade possível que só o Senhor pode produzir. É fazer parte ou não fazer parte? É ser do reino ou ter de acreditar em outras coisas que não exatamente as ações poderosas de misericórdias do Senhor? Bom, nós percebemos aqui então, no comecinho dessa passagem, nós percebemos que do versículo 3 para frente, principalmente do 2 para frente, nós vemos João em espírito, como ele se diz, ou ele foi tirado de si mesmo, e ele percebe no céu um trono e alguém sentado no trono. Alguém sentado no trono. Ele não vê até aqui quem é que está sentado no trono. Mas eu vou entregar para você sem nenhum tipo de mistério. É porque o capítulo 5 diz: quem está no trono? É Jesus Cristo que está no trono. Por isso eu chamo essa meditação de uma cruz vazia, um trono ocupado. A cruz vazia e o trono ocupado. Para nós, a grande importância do cristianismo é que quando aquela cruz ficou vazia, um trono foi ocupado. Para nós é de grande significado saber que o trono tem um ocupante. E o que aquele que está no trono faz é o que nos importa saber.
Então esse texto mostra que há alguém assentado no trono. E esse que se acha assentado então no trono, ele é semelhante, João está usando figuras conhecidas das pessoas para tentar explicar o que ele vê. Ele vê um trono, alguém assentado nele, e uma impressão, ao olhar para o trono, ele vê como que pedras preciosas, com cores, e usa 3 pedras preciosas. Usa a pedra de jaspe, usa a pedra de sardônio e usa a esmeralda. E dá uma ideia, pelo menos, não se chega exatamente à conclusão sobre qual é a cor da pedra de jaspe, porque a pedra de jaspe tem um sentido de luminosidade, de transparência muito grande, e ela está entre o verde e o cristalino, o branco. Então nós temos uma ideia aqui de branquice, somada a uma ideia de vermelhidão, que é o sardônio, com a esmeralda, que é verde. E estudiosos dizem que, em síntese, o que João viu foi santidade, sacrifício, porque o vermelho remonta a um conceito de sangue, de vermelho mesmo, e ao mesmo tempo de pureza. Então João vê o trono, alguém assentado nele, pedras reluzentes de cores lindíssimas, e logo a seguir o arco-íris. E o arco-íris tem uma mensagem muito forte, desde o que aconteceu no Antigo Testamento, que foi a maior tragédia, talvez, que tenhamos notícia, que é o dilúvio. Então o arco-íris representa, note, são ideias que João está tendo do trono e daquele que está assentado no trono. João está tendo um olhar sobre um tipo de domínio diferente do domínio romano. Aquele que está assentado no trono tem algumas características que trazem paz, trazem consolação ao coração do apóstolo. Essa é a ideia, era isso que Deus queria fazer com ele. Deus queria dizer para ele: a sua mente, quando você pensa em trono, te leva a César, mas a sua fé, quando você pensar em trono, deve te levar ao céu. No trono tem um céu, no céu tem um trono, e este trono que está no céu, João, ele não é como o trono de César. Era isso que Deus queria falar a João. E continua a falar: ao redor do trono há também outros tronos, e pessoas estão assentadas nestes tronos, e estão vestidas de branco, cujas cabeças estão coroadas. A figura que se tem aqui é a figura dos 12 líderes, os 12 príncipes do Antigo Testamento, e dos 12 novos líderes da igreja do Novo Testamento. Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Judá, os 12 apóstolos de Cristo, os grandes líderes da igreja. Então você soma o Antigo Testamento mais o Novo Testamento, e você tem líderes e você tem a igreja. Parece que o que Deus queria dizer para João era: contempla a vitória da igreja. João, nunca duvide que a igreja venceu. Nunca duvide que a igreja se assentou nos tronos celestiais. João, fala à igreja que a sua vitória já foi consumada. Por quê? Porque naquele momento a igreja não vivia a vitória. Naquele momento a igreja vivia perseguição externa,
corrupção doutrinária dos púlpitos e corrupção moral no dia a dia. Perceba comigo mais. Do versículo 5 para frente, nós vamos perceber uma ação no trono que certamente é assustadora. Não para nós, mas certamente assustadora. Para quem será? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A visão que João tem do trono, note que ele ainda parece não ter visto quem era que estava sentado no trono. Ele está relatando o que seus olhos percebem. Tem um trono, tem alguém assentado no trono que se assemelha a um brilho muito grande, um arco-íris ali visível. Pessoas, muitas pessoas, lideradas pelos 24 entronados, vamos usar assim a expressão. Mas quando ele olha de novo para o trono, trovões brotam do trono, relâmpagos brotam do trono. E, de novo eu digo, ele está usando figuras conhecidas para dizer o que está acontecendo ali. Só que, quando trovões explodem, quando relâmpagos se levantam, no Antigo Testamento, e nós temos que ter em mente que João está falando para pessoas que estavam muito próximas do Antigo Testamento também, era o Deus da justiça falando que ele estava ali para julgar. Era o Deus em ira ardente. Era o Deus próximo de fazer tremer o chão, de maneira que as pessoas se aterrorizassem. Não esqueçam que quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, o monte fumegava e tremia. E o povo que estava embaixo, que não sabia do que viria de lá, morreu de medo. Era demais, era muito, era indomável, era a aparência da destruição, era a iminência do caos. Isso está contido aqui. Então, João está vendo anciãos, que até o termo é presbíteros, porque quer dizer homens experientes, homens dados à serviçalidade, homens que com a sua experiência testemunham acerca da grandiosidade de Deus. Está tendo uma visão bonita do trono, só que assustadora. Assustadora para quem? Não é? O versículo 6 continua a mostrar: há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos diante e por detrás. O olhar de João está ora no trono, ora no que está ao redor do trono. E aqui nós temos de imaginar possibilidades para entender o que são essas 4 figuras que aqui estão. Os versículos logo a seguir vão nos mostrar que estas 4 figuras, elas não são pessoas humanas, e ao mesmo pessoas no caso, né, seres humanos, e ao mesmo tempo é difícil atribuir a eles simplesmente a característica de anjos, por exemplo. Então é possível, e aí obviamente alguns se dividem em relação a quem são estes 4 seres viventes que estão aqui. Alguns pensam, e eu estou lembrando aqui de Barclay, que diz que eles representam a totalidade da natureza, as forças da natureza, esses 4 seres viventes. E as 4 forças seriam a nobreza, a força, a sabedoria e a energia. Os 4 seres viventes que mais ou menos controlariam os 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste.
Outros, dentre eles William Hendrickson, pensa que são simplesmente seres angelicais, como que querubins, alguns anjos de ordem muito superiores, porque logo a seguir, um cântico será elevado e será dirigido por eles. E há também quem pense, e aí de maneira mais um pouco estranha aos nossos olhos, mas há um homem chamado Bloomfield que diz que esses 4 seres que nós vamos ver logo a seguir, um representado pelo leão, outro representado pelo boi, o outro representado pelo homem e o outro representado pela águia, simbolizariam os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos, eles teriam alguma coisa de semelhança com isso, porque o leão, o rei de Judá, seria apresentado por Mateus, né? O Evangelho de Mateus parece falar exatamente do leão de Judá, do rei dos judeus, e o livro de Marcos parece falar de trabalho, de serviçalidade, por isso o boi, o serviço, o trabalho. Lucas parece mostrar Jesus como o homem perfeito, e é uma das figuras de um dos seres viventes, e o apóstolo João parece falar de Jesus como filho de Deus. Então a relação da águia que vem dos céus, volta para os céus. Por isso que eu disse para você que são muitas as interpretações acerca destes 4 seres viventes. O que o texto realmente nos diz é uma coisa muito enigmática. Há diante do trono um mar de vidro e no meio dele e à volta 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E eu arriscaria uma leitura simples. Não sabemos ainda. O que percebemos é que eles viam muito, tinham uma noção, uma percepção muito elevada, e talvez essa seja a ideia destes seres viventes. Seres que a tudo percebem e que estão em todos os lugares, ou pelo menos olhando para todos os lugares. Agora vamos ver o que eles fazem, logo a seguir. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia e nem de noite. E aí vem essa última parte da nossa meditação, que é: enquanto o mundo está sendo julgado, enquanto trovões estão sendo ouvidos, enquanto o trono do trono treme poder, existe um povo liderado por seus líderes que conheceram a Deus. Eles estão fazendo isso que nós vamos ler agora. Eles estão dizendo isso. Os seus olhos, a sua alma, a sua vida, o seu ser, o conjunto do ser humano crente, os crentes no mundo de todos os tempos, estão dizendo, estão ouvindo para logo a seguir dizerem, falarem também isso aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas.
Meus irmãos, eu quero aplicar essa última parte de Apocalipse 4, principalmente o versículo 11. Quero relembrar que João viveu num tempo de perseguição externa e de perseguição interna. Que João viveu um tempo de desesperança, de aparência de perdição. Quero lhes lembrar que o apóstolo foi o último dos apóstolos. Quero lhes lembrar que enquanto João estava na ilha de Pátimos, aqueles que lideravam no mundo estavam dizendo: nós temos a força conosco. Quero lhes lembrar que aqueles que estavam cultuando ao Senhor no ano 90, no ano 100 e no ano 110, faziam isso de maneira escondida, temerosa, e não é porque eles tinham fobia de qualquer coisa, não. É porque todos os dias eles ouviam falar de um cristão que havia sido morto. Porque as cadeias não estavam cheias de criminosos, estavam cheias de cristãos. Quero lhes lembrar que nas horas mais difíceis que a igreja de Cristo viveu, Deus sempre interviu com a sua palavra. E nesse momento, usa o apóstolo João para isso. Para dizer que há um trono superior ao trono de homens. Que há um poder superior ao poder de homens. Que há uma segurança superior à segurança que os homens podem dar. Que há uma esperança que não é simplesmente crer como que aguardar, mas há uma esperança contada sobre um momento que vai acontecer. E este momento relatado aqui, no capítulo 4 de Apocalipse, é o momento da vitória da igreja. Este momento é o momento da vitória do povo da igreja. Este momento é a vitória que nós ainda não conseguimos ver, porque estamos aqui no mundo de corrupção. Mas essa vitória, essa certeza é a que deve permear o pensamento do cristão nas horas mais difíceis que ele viver. Os 24 anciãos depositaram suas coroas diante daquele que estava com a coroa. Eles depositam suas coroas, eles entregam o domínio para que ele domine. E aquele que está com a coroa assentado no trono, com a aparência de pedra de jaspe, de sardônio e de esmeralda, do trono que explodem os trovões e os raios, neste mesmo trono tem um arco-íris que simboliza a benevolência de Deus. Para o mundo pagão, para o mundo dos impérios, para o mundo do egoísmo, para o mundo do subjugar o mais pobre, para o mundo que faz acepção de pessoas, que separa pessoas, para o mundo que troca material pelo espiritual, faz a opção pelo material, para o mundo em que não existe o próximo, não existe o ser humano, para o mundo que amor é uma coisa que alguém tem que ter por mim e não eu praticar por alguém, para o mundo do ódio, para o mundo da opressão, para o mundo da vingança, restam os trovões, restam os relâmpagos. É a iminência do juízo final, é a iminência da cobrança, e o que este mundo dará para pagar por sua insolência diante do trono e daquele que se assenta no trono, é a sua própria vida. E para estes seria melhor Deus não existir. Que, aliás, é como a cultura trata Deus. Ela se engana a si mesma para pensar que Deus não existe. Pensadores, estudiosos, escreveram obras monumentais para dizer que Deus não existe.
E alguns que afirmaram a existência de Deus usaram suas obras para afirmar que ele morreu. E é muito comum pensar em todas as culturas do mundo que Deus ou não existe ou está morto. Sabe por quê? Porque essa é a única paz que o mundo pode ter. Não ter alguém que cobrará dele mesmo a sua própria vida. Então, o mundo pensa, Deus não existe, não presto contas da minha vida. Ou, se ele existiu, ele morreu, ele não interfere mais na minha vida. Deus está morto, disse Nietzsche. Isso para aplacar dentro da sua mente, isso para permitir dentro do seu coração a liberdade para fazer o que quiser, sem prestar conta dos seus atos. Contudo, não foi isso que Deus falou a João. A João, Deus mostrou, existe um trono, alguém assentado nele, que tem de um lado trovões e raios, e de outro lado um mar de vidro e um arco-íris de paz. O trono e aquele que se assentam no trono estão trabalhando no juízo. É um aspecto da justiça, é um aspecto é um fórum estabelecido. Mas para a igreja foi reservado participar dos atos de julgamento de Deus em segurança. Essa é a segurança da palavra de Deus para aqueles momentos difíceis da vida, meu irmão. Sabe o que nos resta diante desse momento todo? O louvor, a adoração. Enquanto ao longe a igreja vai estar percebendo os raios e trovões da justiça de Deus, nós estamos sendo liderados por todos aqueles que já ascenderam aos céus, que depositaram suas coroas, a cantar, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, digno é o Senhor, enquanto o mundo estará prestando conta dos seus feitos, sem tempo para clemência, a igreja estará exercitando a já entregue clemência de Deus, o benefício da obra do mediador, a inserção no grande coro, no grande cântico. Essa é a promessa, essa é a certeza. Eu retomo a pergunta inicial. Eu disse para você que quando eu começasse a falar desse texto, eu gostaria que você pensasse, se você é alguém que está dentro do reino de Deus, ou se você é alguém que não está dentro do reino de Deus, me cabe como seu servo pastor da sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, me cabe perguntar a você, se você faz parte dessa igreja vitoriosa, ou se você está fora dessa igreja. Você não precisa me dar essa resposta, dê a você mesmo, mas seja honesto com você mesmo. Pergunte-se a você mesmo, eu sou alguém que vive entregue ao Senhor e confia nele de tal maneira que não preciso temer nada? Ou eu ainda tenho alguma coisa aqui dentro da minha cabeça que parece que Ele não é o meu Senhor, que Ele não é o meu Rei, que Ele não reina sobre a minha vida? Porque se você tiver esta dúvida, resolva este problema imediatamente, porque este é realmente o seu problema. Na perseverança dos santos, um dos pontos da doutrina reformada, uma das ênfases é o descanso, é a paz de espírito, é a certeza para que possamos viver dias difíceis. Que o Senhor, na sua graça, possa falar ao seu coração
com a sua misericórdia, como Ele falou com João. Se você está vivendo um tempo de dúvida, me permita dizer, Jesus é a sua certeza. Não são os impérios, não são os governos, não são as outras formas de se chegar ao Senhor que muitos apresentam por aí. Não é a busca por encontrar a força que está dentro de você. É encontrar nas palavras do Senhor a segurança que eu e você precisamos para viver. Os dias serão cada vez piores. Nós sabemos disso. Mas no Senhor nossa vida espiritual será cada vez melhor. Porque há uma promessa de aperfeiçoamento, do entendimento, do conhecimento. Se tem uma coisa que precisa ser aperfeiçoada em nós, é a certeza da nossa salvação. Que o Senhor nos dê graça para termos certeza da nossa salvação. Porque Ele nos salvou, Ele habita no trono, do trono Ele dirige tudo, inclusive as nossas vidas. Ele dirige as nossas vidas pelo Cordeiro assentado no trono, que é assunto, obviamente, para outro momento. Feche os seus olhos por um instante. Igreja é lugar de salvação. Igreja é lugar de entendimento que a gente normalmente não tem em outros lugares, porque igreja é lugar de palavra aberta, de Deus em poder, do Espírito Santo em ação, da sua operação e de reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador. Se você já vive como igreja, louve ao Senhor. Nosso próximo cântico é um cântico de louvor ao Senhor. Se você ainda não é essa igreja, está na hora de pensar o que são os trovões e os relâmpagos de Deus na tua direção. Talvez Deus esteja lhe dando este momento para refletir com responsabilidade. Senhor Deus, segundo a tua palavra e a forma que João viu essas coisas, elas são de um lado um terror e de outro lado uma paz. Terror para quem receberá o julgamento e paz para quem já recebeu o perdão. Senhor, como eu gostaria que nenhum saísse dessas portas sem o teu perdão. Como eu gostaria que o Senhor, na sua providência maravilhosa, assistisse aos corações desesperados, desse aos corações duvidosos, tomasse aqueles que oscilam entre a certeza e a dúvida, tomasse esses corações, enchessem-nos de fé para que eles saíssem dessas portas dizendo para si mesmos: Deus me deu segurança, Deus me deu novas certezas, Deus me deu a paz que eu tanto procurava. Como eu gostaria que esta fosse uma manhã de verdadeira salvação. Senhor, mas o Senhor sabe de tudo. A tua santa vontade serve exatamente para isso. Serve para tornar os crentes mais seguros, mais firmes da sua fé, e aqueles que não creram indesculpáveis. Não há mais desculpas, não tem mais o que justificar, porque eles ouviram da tua salvação e não creram e rejeitaram o maior de todos, Jesus Cristo, o Senhor. Eu não posso fazer mais do que isso, mas oro para que a operação do teu Santo Espírito chegue aos nossos corações para mudar o que precisa ser mudado dentro do nosso coração. E o Senhor sabe o que precisa ser mudado dentro do nosso coração. Essa é a minha oração. Certamente esta é a oração da igreja, por aqueles que ainda não são igreja. Se há entre nós nessa manhã quem é igreja e quem não é igreja, a nossa oração é que a tua palavra nos faça um só, nos faça uma igreja só, para que os benefícios da obra do mediador
sejam estendidas sobre todos. Essa é a nossa oração. Obviamente, reservando o direito de fazer o que o Senhor quiser. Mas essa é a nossa oração. Assim nós esperamos. Assim nós cremos. Assim João viu e assim também vemos. Vemos mesmo. Não é uma impressão só. O trono é para ser visto pelo seu povo. E o cântico é para ser entoado pelo seu povo. Porque realmente as coisas mais difíceis, à luz de Apocalipse 4, passaram. Seja louvado e adorado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.